Olá, nós vamos apresentar sobre chipset e BIOS. Aqui tem um chipset e o outro é um BIOS. O nosso grupo somos eu, Marco Aurélio, Michele, Pedro Henrique e Yasmin. O que é chipset? Em qualquer sistema de computador, um chipset é um conjunto de componentes eletrônicos em um circuito integrado, que gerencia o fluxo de dados entre os processadores, discos rígidos, para a troca de informações e realizar tarefas que exigimos deles. Devido a ele controlar as comunicações entre processador e dispositivos externos, o chipset desempenha um papel crucial na determinação do desempenho do sistema. Na computação, o termo chipset normalmente se refere a um conjunto especializado de chips, em uma placa-mãe de computador ou uma placa de expansão. Computadores pessoais, o primeiro chipset para IBM PCAT de 1984 era o chipset do NET, desenvolvido pela Chip Technologies para o CP Intel 80286. Em computadores domésticos, consoles de jogos e no hardware dos jogos arcades dos anos de 1980 e 1900, o termo chipset foi usado para os chips padrões de áudio e gráficos. Alguns exemplos: Kill-In, o original chipset do Commodore, da Amiga, ou o chipset System 16 da Sega. Aí está um circuito chipset. A história do chipset. Antes do seu surgimento, como conhecemos hoje, nos chipsets existiam circuitos totalmente diferentes. Existiam vários chips espalhados na placa. Por conta disso, o seu desempenho do computador não era eficiente como é hoje. E por conta disso surgiu dois chips como componentes principais, chamados ponte norte e ponte sul. Bom, meu nome é Michele e eu vou falar um pouquinho sobre os componentes principais do chipset, que no caso é o ponte norte e ponte sul. Primeiramente vou falar sobre a ponte norte, que está ligada diretamente ao processador, cujas suas funções são o acesso às memórias e aos barramentos AGP e PCI. Ela é responsável por controlar todos os componentes rápidos do computador, como o processador, que eu já falei, placa de vídeo e memória RAM, fazendo com que ele solicite informações do disco rígido. Já a ponte sul fica responsável pelos componentes lentos do PC, também conhecidos como dispositivos de entrada e saída, o que inclui os discos rígidos, portas USB, paralela, utilizadas em teclados e mouse. Essa é uma imagem da ponte norte e ponte sul. Sobre a confusão entre fabricantes chipset e placas-mães. É bastante comum confundir a marca de placa-mãe com a marca chipset. Um exemplo de placa-mãe usar chipset CIS. Isso não quer dizer que a placa-mãe foi produzida pela empresa, pois a empresa CIS produz circuitos usados na placa-mãe, mas não fabrica placas. E as fabricantes de placa-mãe
São a Asus, ASRock, a BIT, Zoyo e a Intel, que além de fabricar processadores, fabrica placas. Esses são os principais fabricantes de chipset: a ATI, Intel, Nvidia, Silicon e a Avia. Boa tarde, eu vou falar sobre BIOS, que é um sistema básico de entrada e saída, e ele é um chip minúsculo que está localizado normalmente nas bases da placa-mãe. A sua funcionalidade ela serve para ativar o hardware durante o processo de ligação da máquina pelo botão de inicialização. E a BIOS ela vem pré-instalada na memória permanente da placa-mãe do computador. Quando se liga o computador, a primeira coisa que é inicializada é a BIOS, que durante a sequência de inicialização faz uma grande quantidade de operações para deixar o computador pronto para uso. Meu nome é Yasmin e eu vou apresentar a história da BIOS. Bom, a BIOS foi criada por Gary Kirdle e apareceu pela primeira vez no sistema operacional CP/M em 1974. CP/M é controle para microcomputadores, descrevendo a parte específica da máquina do CP/M carregado durante o tempo de inicialização, que fazia interface direta com o hardware. Com a introdução das máquinas PS2, a IBM dividiu a BIOS em partes modo real para fornecer compatibilidade retroativa com sistemas operacionais existentes. A CBIOS, BIOS de compatibilidade, e parte modo protegido para fornecer novas interfaces para sistemas operacionais multitarefas. A BIOS Antes, a memória da BIOS era armazenada em um chip ROM na placa-mãe. Agora é armazenada em memória flash, o que possibilita a ser reescrito sem remover o chip da placa-mãe. Tipos de chip BIOS. Ai, é que fica difícil mexer aqui, calma aí. A primeira verifica as informações armazenadas em uma minúscula memória ROM que se localiza em um chip fabricado com tecnologia CMOS. A memória CMOS armazena informações relativas à configuração de hardware que podem ser alteradas de acordo com as mudanças do sistema. POST, que são os diagnósticos de testes realizados nos componentes físicos, disco rígido, processador e etc. Os problemas são comunicados ao usuário por uma combinação de sons numa determinada sequência e, se possível, exibidos na tela. Ativação de outros BIOS, possivelmente presentes em dispositivos instalados no computador. Descompactação para a memória principal. Os dados armazenados numa forma compactada são transferidos para a memória e só aí descompactados. Isso é feito para evitar a perda de tempo na transferência dos dados. Leitura dos dispositivos de armazenamento, cujos detalhes e ordem de inicialização são armazenados na CMOS. Se há um sistema operacional instalado no dispositivo em seu primeiro setor, estão as informações necessárias para o BIOS encontrá-la. Atualização da BIOS. Na maioria das placas-mãe modernas, o BIOS pode ser atualizado e os fabricantes disponibilizam arquivos para essa finalidade. A atualização pode resolver problemas de funcionamento de periféricos, ou mesmo erros da versão anterior do BIOS. A atualização altera 3 programas que estão dentro da memória ROM: BIOS, POST e Setup. E é uma operação de risco e requer muito cuidado para não haver danos na placa-mãe.
Aí aqui tem uma imagem da atualização da BIOS. Principais fabricantes da BIOS. É a americana Megatrends, a Word, General Software, Inside Software, Phoenix Technologies e as referências. É isso.